Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aí à Prosa com Bertaglia. Mais uma Prosa com Bertaglia, prosa que está ficando bastante interessante porque temos trazido aqui temas que são muito valiosos e que contribuem com o dia a dia das pessoas. E ele é holístico, ou seja, nós estamos falando de logística, de supply chain, de finanças, de liderança, estamos falando de projetos, estamos falando de tecnologia, indústria 4.0. E hoje nós estamos trazendo um tema diferente aqui para o conhecimento de vocês. Se inscreva no canal, tem muita coisa acontecendo lá. Nós vamos conversar hoje sobre o intrigante mundo das baterias. Veja só, existem ainda muitos obstáculos a serem superados na produção de baterias de alto desempenho. Os fabricantes de baterias possuem o desafio de produzir de forma mais sustentável e evitar desperdícios. Ao mesmo tempo, precisam atender aos requisitos de qualidade em constante crescimento, bem como a pressão de custo e a forte concorrência que existe no mercado. Soluções inovadoras devem ser buscadas e encontrar soluções de produção flexíveis para atender às necessidades dos consumidores em mudança. Aliás, nós vivemos hoje no mundo VUCA, onde o que mais acontece é a mudança, é muita volatilidade, complexidade, ambiguidade e incerteza. Os usuários exigem maior capacidade, melhor qualidade, mais segurança e uma vida útil mais longa para as baterias. Mas eu gostaria mesmo de prosear aqui, de refletir sobre esse tema das baterias com um grande amigo meu. Nós trabalhamos juntos na Unilever, na então Gessilever, ele também foi Vandenberg, que é o nosso querido amigo Aloísio Bruno, que está lá em Jundiaí. Oi, Aloísio, que fantástico, meu amigo, que bacana tê-lo aqui, uma honra, um orgulho para mim revê-lo, mesmo que virtual, é fantástico, com muito orgulho que eu faço isso. Aloísio, seja bem-vindo aqui à Prosa com Bertaglia, meu amigo. Muito obrigado. Eu também fico honrado de estar aqui conversando contigo. A gente que trabalhou junto durante bastante tempo, lá em Valinhos, principalmente. Mas o que eu vou falar hoje é sobre a experiência que eu tive depois que eu saí da Unilever. Eu fui ser diretor industrial de uma firma de baterias, né? Eu acho que para a gente começar o papo, a gente tem que começar falando quais são os principais componentes de uma bateria em si, né? Vamos começar. O que você enxerga na bateria? Você enxerga uma caixa. Essa caixa normalmente é feita de plástico. E no passado, aquele plástico preto que você vê nas baterias antigas era feito de ebonite, que é uma mistura de borracha com aço, com sulfatos, etc. Bom, o que tem em cada bateria? Em cada bateria você tem um conjunto de placas, você tem placas positivas e negativas. A grande maioria, falando de uma bateria normal, a grande maioria é feita de chumbo. E nós temos, começa-se recebendo chumbo, a gente faz uma fundição para fazer uma placa como uma grade praticamente. E toda essa grade, seja ela positiva ou negativa, ela vai receber vai ser empastada, quer dizer, é feita uma pasta de óxido de chumbo que vai sendo colocada para essa grade prendê-la. É feito assim, então, feita a grade, feito o empastamento, isso passa num forno a 400 graus para tirar toda e qualquer umidade, e a placa feita fica mais 5 dias num forno de uma temperatura controlada para garantir que a umidade dela será zero, né? Bom, depois disso, você tem dentro da bateria as placas, e entre uma placa e outra, você tem um separador para evitar que as placas se toquem, né? E com isso você perder a bateria. Esse separador, no passado, era feito de madeira. E depois acabou sendo, hoje em dia, é feito de um tecido especial com microfuros e tudo. Feito isso daí, você pega a bateria e ela é cheia de um líquido, que no caso é ácido sulfúrico. E esse ácido sulfúrico ele pode ser da forma líquida, uma solução com um pouco de água, ou da forma gelificada. Esse gel é feito com uma sílica espessante especial chamada Tixosil,
E olha, eu fabriquei close-up, que é um gel, e é exatamente a mesma matéria-prima que você usa para fazer o gel, você usa no gel do close-up, você usa para fazer o gel da bateria. O close-up que você está falando é o close-up pasta de dente, né? Pasta de dente, exatamente. Exatamente. Outra coisa também que eu gostaria de comentar é o seguinte, olha, existem vários tipos de baterias, né? Normalmente você tenta fazer uma bateria projetada e dedicada à sua utilização. Você tem as baterias automotivas, e essa inclusive totalmente fabricada em série com dispositivos, com tudo. Você começa a ter depois as baterias estacionárias. Nós temos várias aplicações para elas. Então, nós temos, por exemplo, uma bateria que é usada em telefonia. Você tem que garantir, mesmo não tendo energia elétrica, o telefone teu tem que funcionar. Então, você tem baterias que funcionam na central na central da telefônica, e você tem baterias estacionárias um pouco menores, que funcionam nas estações de rádio base, que a gente chama essas estações que replicam o sinal do telefonia celular, né? Então, essas baterias são as baterias um pouquinho mais menores do que as que estão nas centrais telefônicas. Normalmente, essas baterias, elas são com gel. Por quê? Porque fica difícil, às vezes, de fazer a manutenção delas durante a vida. Você tem lá a casinha que fica fechadinha lá, tudo. Você pode observar quando você passa, tem que nem uma casinha ou um containerzinho, a antena e depois as parabólicas lá que refletem o sinal. Outra aplicação das estacionárias são nos no-breaks, né? Nos no-breaks que você tem, caiu energia, tem que funcionar. O caso que você tem em hospitais e tem em atividades que não podem ficar sem energia. Também são baterias estacionárias, e bem no mesmo tipo aí, né? Outra coisa que é interessante é o seguinte: o formato das caixas de baterias, elas são determinadas mais ou menos vamos dizer, pela aplicação. Ou seja, se você pegar uma bateria que precisa, uma bateria, quanto mais alta ela for, quanto mais alta a bateria for, maior é o tamanho dela, ou seja, maior é a quantidade de energia que ela vai poder disponibilizar, né? Outra coisa também que é interessante, se você pegar, por exemplo, quando a gente falando em baterias, por exemplo, para tracionárias, né, que seriam aquelas baterias que são utilizadas em empilhadeiras, tudo. Essas baterias tracionárias são as coisas interessantes, né? A grande maioria delas, ela serve de contrapeso na operação. Então, essa bateria de tracionárias, normalmente elas são pequenas baterias montadas em série dentro de uma caixa metálica. E essa caixa metálica tem exigência de peso mínimo, por causa dela servir de contrapeso e dar estabilidade para as empilhadeiras, por exemplo. Você vai pegar uma carga lá em cima, o momento seu acaba sendo muito grande. Então, você precisa ter um contrapeso aqui para que a empilhadeira não tombar, né? Apesar de a gente ver, aí, às vezes, no Zap, aí, umas empilhadeiras que o nego pega lá e cai tudo, né? Mas faltou contrapeso para que isso acontecesse, né? Bom, a partir da fabricação, acho que poderíamos continuar com a fabricação de baterias, né? Fabricação. Pode, vai em frente. Isso daí acontece num ambiente bastante chumbo, né? Você recebe o chumbo ele vem em lingotes que pesam de 25, 30 quilos, mais ou menos, de chumbo. Você tem que derreter esse lingote para conseguir, porque o óxido de chumbo somos nós que fazemos, que é o que vai fazer parte daquela massa que eu comentei dentro das placas, né, que estão dentro das baterias, né? Então, a gente funde, faz em pequenos pedaços, isso entra num sistema com alta temperatura, você injeta o ar e vai gerando o negócio até gerar o óxido de chumbo, né? Bom, então, se trata de um ambiente muito hostil. Esse ambiente, por exemplo, o chumbo, vocês sabem que ele
ele pode provocar doenças nas pessoas, né? Inclusive, tem a doença mais famosa, é o saturnismo, né? Que é a pessoa que começa a ingerir o chumbo e o chumbo vai ficando dentro do organismo da pessoa, né? Inclusive, se comenta que os romanos, né, que tomavam vinho naquela taça de chumbo, então isso gerava, inclusive, atribuem, isso aí não sei, mas eu já escutei assim, atribuem a doença de Nero a muito chumbo que ele acabou ingerindo junto com o vinho. Então, Como é que é o nome da doença, Luísio? saturnismo. Ah, saturnismo, ok. Saturnismo. Bom, então, quando você trabalha numa companhia desse tipo, você tem que ter um controle pesado. Então, começa com a vida das pessoas, né? Então, todos os operários, e inclusive até o pessoal do escritório que trabalha na fábrica, a cada 3 meses se faz um exame detalhado de sangue para ver como é que está, como é que não está, como é que está a situação. E esse exame, em vindo o resultado, se tiver um teor acima do especificado no exame de sangue, vem para a gerência uma obrigação de mudar a pessoa da função que ele está, desde que ele esteja numa função, por exemplo, que tenha um contato maior com o chumbo. Então, muitas das vezes eu tinha o pessoal lá que trabalhava direto na fundição de chumbo, por exemplo, das placas de chumbo, e vinha o resultado do exame médico, eu punha ele para paletizar lá na frente o produto final, né? Quer dizer, então já está numa área mais ou menos mais tranquila. Ô, Aloysio, deixa eu fazer uma parte aqui, que é o seguinte, eu estou achando extremamente interessante isso que você está colocando, até porque você descreveu basicamente como é que é a bateria, e isso é importante para as pessoas tomarem conhecimento, e você entrou agora numa área que é uma área muito importante, que é a parte da insalubridade, da periculosidade, né? Ou seja, são questões que afetam diretamente a saúde do funcionário. E isso é muito importante. E eu tenho um outro ponto aqui que eu gostaria de debater contigo, efetivamente, essa época que você trabalhou nessa empresa de bateria, tinha esse modelo, esse enfoque. Como é que estariam as fábricas de hoje? Mas eu queria fazer isso, Aloysio, no segundo bloco da nossa prosa. Nós vamos fazer uma partezinha aqui, você vai tomar uma água, um café, eu aqui também, e aí nós vamos voltar para o segundo bloco, onde a gente vai falar sobre esses assuntos. Você topa? Vamos lá? Sim, vamos, tranquilo. Ok, maravilha. Oi, Aloysio, tudo bem, meu amigo? Fantástica essa nossa prosa aqui, muito legal. Eu estou aprendendo bastante sobre esse esquema da bateria aí, inclusive essa doença, saturnismo. Eu já tinha ouvido falar esse nome há um bom tempo atrás e tinha me esquecido, falar a verdade para você. Aloysio, eu queria explorar agora o lado que eu acabei de comentar no finalzinho do primeiro bloco, que é essa parte. Você tocou aí já nos colaboradores, né? O problema de saúde. E se do período que você trabalhou com aquelas fábricas, né, ou com aquela fábrica, não sei se você pode falar mais detalhadamente, mas hoje ainda o processo continua sendo o mesmo? Como é que é isso? Ou houve uma evolução, Aloysio? Na realidade, o que eu tenho visto, né, até vendo pela internet e tudo, na realidade, o processo continua mais ou menos a mesma coisa, porém, o que acaba acontecendo é que há 15 anos atrás, 12 anos atrás, quando eu trabalhei com isso aí, a gente não tinha o nível de automação que hoje vem acontecendo, né? Por exemplo, eu só estou te dando um exemplo para você sentir. Eu tinha uma operação dentro da fábrica que o pessoal para fazer as tais baterias tubulares, né? As baterias tubulares, elas têm vamos dizer, a placa positiva delas é um pouco diferente da placa toda cheia de quadradinhos, né? Como aquela lá para sentar a massa. Na realidade, ela é revestida com um tecido, e esse tecido tem o formato de tubular, né? Quer dizer, então, acaba ficando um formato quase que aumenta a área de contato, então isso dá mais potência à bateria,
E ao invés de ser quadriculado, eram apenas uns pinos que era socado em óxido de chumbo, inclusive um óxido de chumbo especial, que a gente chama de zarcão. É o zarcão mesmo, daquela cor da tinta que você passa aí, que é amarelão forte, né? Então, é o zarcão que é socado lá, ao invés de ser a massa, aquela massa feita com óxido de chumbo. Essa operação é uma operação que era socada, existia uma máquina, tudo, mas o cara ficava numa cabine fechada, né? Com respirador, com tudo, e essa era a função que eu tinha lá, que mais tinha contato com o chumbo. E o que acontecia, o operador, ele trabalhava, eram 4, 5 cabines, eles trabalhavam com um tipo de um ventiladorzinho que succionava o ar, passava por um filtro, e aí ele, no final do turno, vamos dizer, ao passar pelo filtro, perdão, o óxido de chumbo ficava retido no filtro. E ao final de cada turno, a gente pesava a quantidade retida de resíduo. E se tivesse algum problema, você já tinha indicação ali, né? Então, isso era uma coisa feita diariamente na função da pessoa, né? Mas, voltando, ao ter o exame de sangue alterado, além de tudo, a cada mês, a gente fazia exame de urina, porque se a pessoa fosse eliminar o chumbo, eliminaria pela urina. Então, se fazia exame de urina para saber se tinha chumbo na urina, né? Então, era uma coisa, assim, super interessante. Além do que, existia uma série de controles. Eu tinha muito contato com a CETESB, e a CETESB, eu era obrigado a apresentar vários relatórios feitos por companhias terceirizadas, quer dizer, idôneas, que faziam relatórios da qualidade do ar a cada 3 meses. Eles mediam a qualidade do ar, faziam uns gráficos mostrando, por exemplo, o percentual de partícula encontrada, assim, faziam aquela nuvem, né, que é mais escura quando tem mais, tal. Parece quando a gente vê o jogo aí, o quanto o cara correu no campo, aquele negócio, você vê aquela mancha lá, né? E depois eles faziam também a cada mês, eles tinham alguns poços dentro do terreno da companhia que eles tiravam a água, né? Era tirado uma água, um poço assim, fininho mesmo. O cara vai lá, tira uma amostra de água para saber se estava contaminando o solo também. Né? E, além de tudo, ainda a CETESB tinha uns 2, 3 postos de coleta de ar para medir a eventual poluição. E tinha bem em frente à portaria da empresa, ainda tinha uma creche. Então, imagine onde estava o coletor da CETESB. Estava exatamente no terreno da creche, porque se fosse exatamente para não prejudicar as pessoas, né? Para não prejudicar as crianças que estavam lá, né? Então, foi assim uma coisa muito interessante, né? Porque você sair de uma companhia que, vamos dizer assim, a poluição nossa, a poluição de uma Unilever, comparada com a poluição de uma possível poluição de uma companhia de baterias, é uma coisa assim absurda, né? E outra coisa também, até eu, né, quando eu estou falando, quando a gente comentou que todos os funcionários faziam, até eu tirava sangue. Cada trimestre, pô. Tô ali, tem que fazer, pô, né? Tem que estar sempre junto, né? Então, bom, o que mais a gente poderia falar? Bom, Luiz, eu queria... Bom, aí já pegando um pouquinho do que você está falando, né? Porque às vezes a gente olha pela perspectiva, né, da experiência que você teve, trabalhando na parte da Elida Gibbs, né, que era basicamente cosméticos, pasta de dente, né? Depois passou pela Vandenberg Foods, né, lá na Gessilever, onde você fazia alimentos. De repente você vai para um negócio de bateria altamente contaminante e até constrangedor, porque você tinha um problema seríssimo com saúde de pessoas. Você tinha que lidar com o meio ambiente, não que não lidasse
lá na Gessileva e na Unilever também era a mesma coisa, porque tinha o tratamento de efluentes, tinha uma série de coisas. E hoje, Aloysio, se fala muito em sustentabilidade, né? Ou seja, em preservação do colaborador, da saúde do colaborador. Se fala em outros tipos de doenças mais, né? Burnout, estresse, não sei o quê, né? Só que tem esse aí também. É uma empresa, um tipo de indústria diferente, né? Como é que é fazer a gestão disso em termos de preocupação? Porque eu imagino que você tinha um estresse danado, né? Chegar lá no outro dia na empresa e alguém falar, pô, eu fui contaminado, né? E aí como é que fica, né? Certo. Não, realmente, mas vamos dizer, eu comento tudo isso que a hora que você vê que era uma coisa que tem um potencial grande de estar contaminando pessoas, mas, ao mesmo tempo, você tinha todo um trabalho voltado para a manutenção e estar sempre atrás de ver se enxergava alguma coisa diferente, se tinha algum problema. E se aparecia o problema, você tem que sanar no ato. Você não tem, não, vou deixar para amanhã, não. É aquilo mesmo, tem que sanar no ato. A própria CETESB, por exemplo, eu assinei vários TACs, né, os termos de ajustamento de, controle, de conduta, para poder entregar as coisas que eles pediam. Né? Então, sempre assinando um termo. E, vamos dizer, aí eu louvo até o trabalho da CETESB, porque cada vez mais eles vinham apertando o parafuso para garantir que a operação nossa estava cada vez mais sob controle. Que bacana. É uma coisa que eu esqueci de comentar, que esse é super interessante. Como a gente está trabalhando num ambiente que tinha chumbo, as roupas profissionais a gente lavava dentro da fábrica, por duas razões. Não íamos deixar o pessoal levar a roupa para lavar em casa, vai misturar com a roupa da criança e tudo. E segundo, o efluente gerado pela lavagem da roupa caía no efluente nosso que era tratado, né? E com isso se curava. Não, interessante isso que você trouxe agora, né? E outra, aquele pessoal que eu comentei com você que trabalhava naquela cabininha lá para fazer a soca dos arcão, né? Nas baterias tubulares, esse pessoal, quando ia almoçar, eles, além de trocar de roupa, eles tomavam um banho e punham um macacão novo, todo dia. Que é exatamente dentro tudo isso que eu comento, uma parte disso aí foi um TAC que eu assinei lá com a CETESB. Né? É uma coisa assim, você vê, é isso que eu até comentava, eu exalto até a preocupação e o profissionalismo do pessoal. Quer dizer, é uma coisa bem... Quer dizer, a gente está ali, mas são parceiros, né? Eram parceiros, não era o objetivo de tentar ferrar, nada disso, longe disso. Mais preservar, né? Preservação. Preservar, mais para tentar preservar a saúde dos colaboradores. Lá, Ô, Aloysio, diz uma coisa para mim. Nós pensamos muito em alguns tipos de bateria. Você mencionou aí até a bateria do celular, bateria de telefônica, bateria de automóvel, né? Caminhão, empilhadeira e tal. E eu tenho uma curiosidade, o submarino também usa uma bateria, né? É muito diferente a bateria do submarino? Como é que é? Olha, vamos dizer, o princípio é parecido com uma bateria normal, de uma bateria dessa tracionária, né? Quer dizer, mas só que a bateria é um absurdo de grande, né? Você imagina, a bateria dessa daí, ela mede 1,40 m de altura, tem uns 400 e pouco de profundidade e uns 300 e pouco de largura. Isso em milímetros, né? No submarino... Imagina o peso, né? Pesa muito. Então, no submarino, se você puser junto... Eu até tive a oportunidade de visitar um submarino aí, apesar de ser um pouco antigo, que é do final dos anos 80, início dos anos 90,
O nome dele é... Aliás, os submarinos brasileiros, todos eles têm. Um é Tupi, outro é Tapajós, mas eu visitei o Tupi. De baterias, nós estamos falando de 240 toneladas de peso dentro do submarino. Nossa! O submarino é interessante, porque ele tem, você imagine, um tubo com 9 metros de diâmetro, uns 60 e poucos metros de comprimento, né? Ele é interessante, quando eu visitei lá, me lembrou as locomotivas que a gente tinha na Companhia Paulista Estrada de Ferro aqui, que eram as diesel elétricas. Ele tem 4 geradores, todo o funcionamento dele é elétrico. Mas ele tem os motores a diesel, que quando ele está navegando, primeiro, ele tem que navegar, não estando submerso, então ele navega, os motores estão funcionando, e vão carregando, tem geradores, e essa eletricidade produzida aí é que aciona o eixo. Quando ele submerge, quem passa a fornecer a energia para todo o submarino é o conjunto de baterias. E é interessante que eles estão... A coisa que mais chama atenção no submarino é a falta de espaço, né? Então, você entra lá, por exemplo, se você quiser entrar onde estão as baterias, eu nem quis entrar porque eu acho que eu nem passaria, né? Que eu sou meio gordinho, né? Então, tem uma escotilha lá que você desce, e se você quer ver a bateria, você não consegue andar. Tem um carrinho que você deita no carrinho, e esse carrinho vai. Para você, por exemplo, você precisa fazer uma manutenção lá, ou apertar um parafuso, você tem que deitar no carrinho e vai deitado. Então, é mais ou menos assim que a coisa funciona. Outra coisa interessante do submarino que a gente poderia falar é que ele é revestido com uma camada mais ou menos, uma camada de um material, eu diria que é um material meio esponjoso, meio... Você pode ver, todos os submarinos são pretos. Qual é a razão? A razão é de que a identificação no fundo do mar é feita com sonar. Então, o som vai lá, bate e não replica, entendeu? Então, ele não consegue ser pego pelo sonar. Isso, inclusive, apenas fazendo um comentário, né? Quando você vê, por exemplo, agora, recentemente, na Indonésia, né? Que o submarino desapareceu, né? Então, ele desapareceu e ninguém conseguia localizar, estava difícil, tudo. No fim, como ele explodiu, esse submarino aí, ele explodiu, o pessoal conseguiu localizar, porque acho que deve ter abalado aí o revestimento externo que ele tem, né? Mas a bateria dele, do submarino, obviamente que quase tudo que está em contato com o ácido sulfúrico, ele tem que ser de chumbo, né? Agora, a partir do momento que você tem o anodo, o próprio anodo dele, o cátodo, o anodo, já são de cobre. Por quê? Quando ele está em missão, qual é a missão dele? Ele tem que torpedear, vamos dizer, o inimigo, e virar, fazer os 180 graus e voltar no cacete, né? Para que ele não seja surpreendido, né? E para que ninguém identifique, né? É uma coisa muito interessante. Mas, olha, juro por Deus, eu jamais conseguiria ficar, eu sou um pouco claustrofóbico, não sei se eu conseguiria ficar com tudo fechado lá dentro, viu? Como o pessoal fica, né? Mas é uma coisa muito interessante. Agora, a bateria que eu fabriquei, nós fabricamos aí, é uma coisa interessante, porque existe toda os militares, o pessoal do Exército, etc. e tal, eles falam muito da soberania nacional, né? Então, se eu tenho uma máquina de guerra, por exemplo, eu tenho que ter todo o equipamento produzido no Brasil. Porque eu não sei com quem que eu vou guerrear mais para frente, né? Então, se eu guerrear com alguém que é o meu fornecedor de bateria, dancei, né? Então, eles faziam questão que a gente produzisse a bateria. Eu produzi baterias para
4 submarinos aí no tempo que eu fiquei lá. Uau. Então, muito interessante, muito interessante. Aloysio, meu amigo, uma prosa fantástica aqui, diferente, uma engenharia maravilhosa que você trouxe aqui para as pessoas que acompanham a prosa com o Bertaglia. E vou dizer uma coisa para você, meu amigo, a prosa foi tão boa que ela já passou. Né? Já passou. Né? Então, foi muito gostoso o nosso papo aqui, uma prosa de um pouco mais de meia hora, né? Muito, sim. muito legal, Aloysio. E você tem dado consultoria agora, né, Aloysio? Agora realmente eu pendurei a chuteira, não. A última consultoria que eu dei, eu trabalhei na construção da fábrica da antiga Hipermarcas, né? Que eles tinham 8, 10 mini unidades aqui em São Paulo, tinha unidade até aqui em Itupeva, vizinho, e foi um trabalho interessante, porque eu trabalhei na equipe, né? Então, a minha função foi, primeiro, levantar tudo que tinha nas fábricas, e aí fazer esse sim, esse não, esse sim, esse não, esse é bom trocar, esse é bom tal. Montamos, teve todo um tempo de muda um pedaço, comissiona lá, aí vem, muda mais um pedaço, tiramos produtos que eram feitos em terceiros, né, como toda a linha Bozano aqui, que quem fazia era o nosso conhecido Zalaquete, né? E isso daí, por exemplo, é o creme de barba. O creme de barba é uma coisa super interessante, porque eu, quando eu trabalhei na Elida, eu fabriquei creme de barba. Aí foi terceirizado com os Zalaquete, né? Mas não a marca Bozano. A marca Bozano tinha sido terceirizada pelo Hipermarcas, mas levei de novo lá para Goiânia. E foram 4 anos, olha, maravilhosos, porque, primeiro, uma das coisas que a gente, quando trabalha, é exatamente o que a gente fala da cobrança, do target, né? Você está sempre preocupado com aquilo, com aquele outro. Nesse caso, uma consultoria, eu não tinha target, né? E eu treinei o pessoal, o meu time lá, o mais velho tinha 35 anos, eu estava com quase 60 na época. Então foi legal, pô, até para a gente conversar com eles, tudo, né? Então, e era assim, foi uma consultoria legal, porque era assim, eu ia para Goiânia, porque a fábrica foi construída numa cidade chamada Senador Canedo. Então eu ia para Goiânia semana sim, semana não. E durante a semana não, eu estava em casa, eu já pratiquei o home office, né? Então, eu praticava o home office e tudo, e foi super legal. E olha, o trabalho que a gente fez, acho que foi muito bom, porque no fim a Hipermarcas vendeu essa operação inteira, quem comprou foi a Coty, né? Coty, pagou uma bagatela de $1 bilhão, né? Então, acho que... Olha só. Aloysio, meu amigo, que maravilha. Aloysio, eu vou encerrando por aqui a prosa, que está fantástica. Um abraço virtual para você. Né? Aqui da Terrinha. Né? Pessoas fantásticas têm vindo aqui, né? Fernando Urbano, Roberto Vilarinho, Jorge Ré, e um monte de gente que nós estamos convidando para vir aí. Aloysio, um abração para você, meu amigo. Obrigado. Ao infinito e além. Tá certo, perfeito. Você também. Tchau, Aloysio. Um abração para você. Tudo de bom. Você também. Até mais. Tchau.